João capítulo 8, verso 1. Coloca o texto na tela para mim, por favor. Vamos ler alguns versículos, depois eu vou discorrer com vocês de uma forma mais pausada. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-no ficar em pé diante de todos. E disseram-lhe a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção, pois essa história começa pela manhã. O texto diz que pela manhã cedo, Jesus está no templo e pela manhã cedo, uma mulher está sendo removida para fora da cidade para ser apedrejada. Bom, por que é que Jesus foi para o templo para ensinar? Por que é que uma mulher está sendo conduzida para fora da cidade para ser apedrejada? Isso não tem a ver com amanhã, isso tem a ver com a noite. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender que seja você pobre, rico, seja você são ou doente, seja você culto ou indouto, seja você brasileiro ou japonês, todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Nós temos diferença de fuso horários, até aqui mesmo no Brasil, algumas cidades do norte, às vezes são 1, 2 horas de diferença da nossa, ok? Você tem algum país na América do Sul, né? Outro país além do Brasil que tem diferença de fuso horário, mas em qualquer lugar que você for no mundo, são 24 horas para quem? Para todo mundo. Quando nós vamos olhar esta passagem, nós temos que entender que a noite anterior foi a mesma para Jesus, foi a mesma para a mulher, foi a mesma para Pedro, foi a mesma para Maria, mãe de Jesus, foi a mesma para Lázaro, foi a mesma para Bartimeu, para Zaqueu, para a mulher do fluxo de sangue. A noite anterior foi a mesma para todos. Se você observar, hoje, para chegarmos até aqui, todos usufruímos da mesma carga horária. Ninguém que chegou até aqui, chegou a esse momento 18h38, ok? E chegou aqui apenas com a oportunidade de 17 horas. Não. Eu cheguei aqui com a oportunidade de 18h38.
Você chegou aqui, independente de quem você seja, de por onde você passou, de que horas você acordou, do que você comeu. O que o texto está querendo me mostrar é que a noite foi para Jesus a mesma noite que foi para a mulher. Jesus não recebeu nenhuma vantagem como ser humano no que diz respeito a isso. Ele veio cumprir as leis humanas. Então o que eu quero transmitir para você é que o tempo é o mesmo para todos. A diferença vai se estabelecer no que você resolveu fazer no tempo que lhe foi concedido. Escureceu para quem? Para Jesus. Ele vai fazer o quê? Vai para o monte, orar, meditar, conversar com seu discípulo. É para lá que ele vai. Escureceu para a mulher. O que a mulher vai fazer? Vai se deitar com um homem que não é dela. Por quê? Porque ela quis. Ela podia subir o monte para orar? Sim ou não? Jesus podia deitar com a mulher que não fosse dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele foi? Não. Por quê? Porque ele decidiu. Você decide se estuda ou não, se briga ou não, se come ou não, se trabalha ou não, se lê ou não, se faz fofoca ou não, se ora ou não. Você define o que você vai fazer com o seu tempo. O resultado disso é outra história. A noite foi a mesma para os dois, mas o dia não vai ser o mesmo para os dois. Há uma opção na hora de semeadura, de escolha, mas não há uma opção na hora da colheita. Na manhã seguinte, e ela amanheceu para Jesus, para a mulher, para Zaqueu, para Bartimeu, assim como a manhã de hoje amanheceu para todos nós. Provavelmente alguns aqui hoje brigaram em família. Provavelmente alguns hoje aqui dormiram mais que outros. E não tem nada de errado nisso. Ok? Não estou brigando com quem dormiu, não. Eu só estou querendo mostrar para você é que a oportunidade é igual para todo mundo. Porque o que me parece é que nós estamos culpando Deus, as pessoas, o sistema, por responsabilidade que não é de Deus, não é do sistema, são responsabilidade nossas. Amanheceu para a mulher, o que ela estava fazendo? Adulterando. Então, se ela está adulterando, amanheceu para ela, o que ela vai ser? Apedrejada. Por quê? Porque a lei escrita que diz que o adultério é passivo de apedrejamento. E por que é que ela adulterou? Aí só perguntando a ela. Eu não sei. Eu só sei que se ela estivesse fora de si quando cometeu tal coisa, o pecado não seria dela, seria do diabo. O diabo não pode pecar por mim. O diabo é um construtor de ponte. Ele pega uma necessidade, olha como supri-la, de preferência no ambiente inadequado. Eu preciso de dinheiro. A Bíblia e Deus diz, vá trabalhar. O diabo disse, vá se corromper ou roubar. Nos dois caminhos você pode alcançar o propósito final. A diferença, certo? É que provavelmente o que o diabo vai tramar é uma estrutura para te destruir. E é isso. É isso que está acontecendo nesta noite. A noite, ela aconteceu para a mulher, ela optou por se deitar com um homem numa prática de adultério e amanheceu para ela, porque vai amanhecer para todo mundo. Você pode ter certeza que, salvo alguma catástrofe da vida, alguns de nós não vamos amanhecer
amanhã. Mas a grande maioria de nós, amanhã, vamos acordar. Legal. E o que nós vamos fazer? O que nós quisermos fazer. Se você não quiser ir trabalhar, você não vai. É assim que funciona. O que eu tenho descoberto ao longo da minha vida, e principalmente nesses últimos tempos, que quando eu olho para uma vítima hoje, e eu começo a conversar com essa suposta vítima, eu descubro que, na verdade, ela é o vilão da noite. Ela hoje sofre num casamento, de um cônjuge que ela mesma escolheu na noite. Eu tenho me deparado muito com isso. Um dos desafios hoje de sentar nessa cadeira que você está aqui, do Projeto Recomeçar, é que aqui nós responsabilizamos mais você do que o diabo. Porque para mim e para o Projeto Recomeçar, o nosso Deus é muito mais poderoso que o nosso adversário. É assim que funciona. Se você está acostumado a enfiar o pé na jaca e culpar o Satanás, vá para outra agência. Porque aqui a gente responsabiliza você. A dona está lá, estou com pena dela. Eu não tenho. Nossa, pastor, o senhor acha que ela deveria ser apedrejada? Eu não, eu acho que ela quis. Mas e agora, pastor, o que vai ser dela? O que vai ser dela? O futuro dela é ir para fora da cidade e ver as pessoas apedrejaram. É isso. E como isso pode mudar? Bom, a não ser que aconteça um reajuste de rota, é para a morte que ela está indo. Porque o erro conduz a isso, à humilhação, ao caos, ao fracasso, à dor, à perda. É assim que funciona. Por quê? Porque Satanás não quer sofrer sozinho. Ele quer companhia, dividir seu sofrimento e sua dor. Nesse ambiente é o que nós vemos. Até o presente momento, o que a Bíblia está dizendo é que a noite foi a mesma para Jesus e para a mulher, mas o dia foi diferente, por causa da escolha que eles fizeram naquela noite. Quando eu começo a olhar isso vai ficar muito interessante, porque poderia ser uma fatalidade, um fatalismo, e eu dizer agora para você, bom, pegaram a mulher, levaram ela para fora da cidade e apedrejaram por causa de um erro que ela cometeu. Sim. Só que a Bíblia não está querendo me dar essa direção, pelo menos nessa noite. Se eu estivesse pregando hoje aqui sobre o livro de Josué, certamente eu estaria usando um outro exemplo de apedrejamento, estaria falando de Acã. O que eu preciso entender é que há casos que o meu erro vai me levar realmente ao caos, e talvez você já tenha provado isso, situações irreversíveis. Mas há casos que a misericórdia do Senhor nos alcança, e precisamos ficar muito atentos a isso. Quando nós vamos olhar para esse texto agora, essa mulher está seminua, sendo conduzido por uns homens para fora da cidade, para pagar por um erro que ela cometeu. O nome disso é justiça. Quando eu olho para a minha vida, muitas coisas que eu vivo são resultado de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi. Não dá para culpar outra pessoa. É essa a história dessa mulher. Agora, se houver um reajuste de rota, vai dar tempo. E quando eu olho para o verso 3, as coisas vão começar a clarear para esta mulher. Na minha tradução diz assim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu, o que diz? Preste atenção. Alguém muda a rota dessa mulher, não é ela.
ela não tem autoridade, ela está de cabeça baixa, indo para um apedrejamento. Mas a manifestação de Deus vai agir a favor dela. Por quê? Por causa da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela não tem voz ativa, ela está indo, cabecinha baixa, provavelmente, né? Meio que despida, pois foi pega em flagrante. Mas o problema é que alguém vai levar essa mulher para Jesus. Alguém vai mudar a rota. Quando um pecador, quando alguém que comete um erro, quando alguém que comete um delito, quando alguém que está enfrentando um problema muito grave, recebe a oportunidade de passar por Jesus, fique atento, porque dele vai vir mais uma oportunidade para você consertar a sua rota. Aqueles homens vão pegar aquela mulher e vão levar para Jesus. Um erro gravíssimo que eles vão cometer. O texto diz, volta no 3, por favor. Se tu quer ficar nessa tradução, ficaria bem. Isso aí. Escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eles estão levando a mulher para quem? Para Jesus, sim ou não? Sim. A mulher é uma pecadora, sim ou não? Mas quem é que está levando? Quem é que está levando a pecadora para ser apedrejada? Pecadores. Os caras que estão levando a mulher para apedrejar, a turma que fica te acusando, que deveria te ajudar a melhorar de vida, que deveria te incentivar, normalmente são a turma das pedras na mão. Tem um erro nesse processo, porque quem quer matar a mulher também é passivo de morte. A diferença é que o pecado dela foi descoberto, e o meu e o seu ainda está escondido. Porque provavelmente tu está pensando agora, se eu tivesse lá, quer ir para o texto? A gente cria um ambiente. Vamos agora, mentaliza. Palestina, eu e você, arrumadinho, vestidinho, aquela roupinha típica, com a pedrinha na mão, para dar uma pedrada na dona, e Jesus pergunta para tu: vai tacar? O que tu faria? Não, aliás, nem era para eu estar aqui, era para eu estar lá no Projeto Recomeçar, vim aqui de bobeira, passar é vergonha. Pare para pensar, qual é o grande problema desse negócio? É que quem resolveu incriminar também tem pecado. Mas só que os pecadores que querem nos incriminar, eles são espertos. Verso 4. E pondo-a qual é o propósito? Chamar a atenção. Quando a gente erra, gente, os pecadores vêm, mas assim com a acusação tão grande, que o pecado deles desaparece. Fica só o nosso. Pô, só eu mesmo. Menti. Mentiroso, né? Eu nem lembro. Quem está me chamando de mentiroso também mente. Quem está me chamando de pecador também peca. É engraçado isso, né? Mas é Jesus que está nesse negócio. E quando essa acusação começa a acontecer, o verso 4 diz que eles fazem da mulher, ou pelo menos do erro dela, o centro. Coloca ela no meio, joga ela, fala alto: olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Vamos embora, vamos chamar a atenção para o pecado, porque se eu chamar a atenção para o pecado dela, corre o risco do meu passar despercebido. Você sabe por quê? Que na maioria das vezes o nosso comportamento pecaminoso não melhora ou não conserta? Porque nós recebemos um alívio muito grande quando olhamos para alguém que tem um pecado maior que o nosso. Essa é a grande verdade.
E eu já falei isso aqui. Isso vai dar uma confusão na porta do inferno. Os crentes discutindo. Você veio para cá? Por que você veio? Não sou igual a você não. Entendeu? Você usava droga. Eu não vim para cá porque eu era um viciado. Eu vim para cá porque eu sou um mentiroso. Só isso. Eu imagino o diabo. Vambora, gente, já está na fila. Bora, gente. Você está aí, cuidado que você pode. Até o sangue de Jesus tem poder. Sim. Né? O que eles fazem é que com essa situação se torne um grande espetáculo. Olha o que ela fez. Olha onde ela fez. Olha com quem ela fez. E ela merece receber uma punição pelo que fez. É tudo isso que estão falando. Porque o propósito do mal é chamar a atenção para aquilo que você fez de errado. É dizer que o que você fez ontem não vai te ter a oportunidade de você ter um amanhã. Você está num lugar que tem o propósito de trazer esperança. Então não sei o que você fez ontem. Pode ter sido ruim. Porque tem gente que é especialista em autodestruição. Tem gente que você já vai estar 10, 9, 8. Nossa, o que sobrou? Não sobra nada do casamento, não sobra nada das finanças, não sobra nada, sobra nada. Mas o mais interessante é o verso 6. Isso diziam para que tentando tivesse do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Preste atenção aqui. Estão dizendo para Jesus que aquela mulher tem pecado, que ela merece ser morta por apedrejamento, que ela adulterou. E Jesus simplesmente abaixa e não oferece nenhum nível de atenção. Jesus não está interessado naquele tipo de acusação. Não. O título de acusador é dado ao seu oponente, Satanás. Quando começam a falar coisa da mulher, perguntinha, o que eles estão falando a respeito dela é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas Jesus ainda assim não dá atenção. Ele não está interessado nas acusações. Não. Ele abaixa e não está nem aí. E o pessoal está falando dos defeitos da mulher. As pessoas estão falando do que ela fez. Ela está dizendo o que ela fez para si mesma. Provavelmente ela não esboça resistência, porque talvez acha que mereça receber a sentença. Porém, ela está diante de uma oportunidade. Quem é que está diante dessa oportunidade? Eu e você hoje. Todos nós estamos debaixo, pelo menos aqui a mesma noite. Hoje é dia 22, é isso? Sim ou não? Que horas é no seu relógio? Isso. 19. Está mudando um pouquinho, só porque... Mas deu para notar que tem alguém aí com 18 horas no relógio? 18 horas você? Em ponto? Então dá uma olhada nesse relógio seu que parou. Tem alguém com 21? Não, porque a hora é a mesma para todos. O que Deus está dizendo é: agora é a hora que eu estou te dando para você mudar a sua vida. Está todo mundo escutando a mesma coisa. Não muda senão. Quer sair daqui para ser apedrejado pela vida? Vai embora. Quando nós olhamos, nós vemos que não há interesse em Jesus. Ele não está interessado no assunto. Mas, ainda no verso 6, diz que o pessoal está interessado que ele
fale alguma coisa. Tentando, o pessoal ficava falando, fala Jesus, fala, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Fala aí Jesus, fala aí. O Moisés falou, taca a pedra nessa sem vergonha. Mas a gente queria saber o que o senhor fala. Fala Jesus, taca a pedra. O que você acha aí? Taca a pedra. E você, taca a pedra está aqui. E você, Jesus? E Jesus... E o pessoal, verso seguinte. Como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse: o que Jesus falou? Aquele dentre vós que está sem, seja o primeiro a dar uma pedrada. Presta atenção. Quando ele chega, ele chama a atenção para quem? Para o pecado de quem? Aí Jesus falou, vou entrar nessa brincadeira. Vocês gostam de chamar a atenção para o pecado dos outros? Vieram no lugar errado, porque eu não tenho. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada nela. Agora desgraçou tudo. Porque tirou a atenção do pecado da dona e botou a atenção no pecado deles. Ficou um olhando para o outro, pensando, caramba, poxa, mas não era disso, né? Ela não veio aqui apedrejar quem? Não é ela? Mas e agora? Ele perguntou para a gente. E preste atenção, porque uma ordem foi dada. Jesus não está perguntando se alguém tem pecado. Jesus está dizendo, aquele que está sem pecado, taca a pedra. Ele está falando, ele não falou, não gente, não apedreja a mulher, não, ele não está falando para não apedrejar. Ele está dizendo, apedreja. Não era isso que vocês queriam? Vocês querem saber se pode apedrejar ou não? Pode, desde que vocês não tenham pecado. Quando aconteceu isso, aí a atenção mudou. E agora as pedras não começam a fazer muito sentido. Agora as pedras que estão na mão daqueles homens e daquelas mulheres, elas não fazem muito sentido. Eles estão olhando para a pedra, e quando Jesus diz, quem não tem pecado, a pedra agora deveria ser lançada em si mesmo. Jesus entra para defender, e é isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque basta que alguém cometa um erro, basta que alguém cometa uma falha, e a gente, eu falo isso de mim, às vezes, acaba tomando decisões, acusações, estabelecendo sentenças. Eu não estou dizendo que elas não têm que ter, não. Mas quando eu vejo Jesus fazer isso, isso me chama a atenção de como ele lida com as coisas. As pedras agora não fazem mais tanto sentido, porque Jesus mudou o foco. O erro agora não é o dela, é o seu. Olha para você, querido. E o dia que você olhar para você e descobrir quem você é, provavelmente, ao invés de se preocupar com o que o outro está fazendo, você vai buscar melhorar o que você faz. Esse é o grande desafio. É a história, sabe? De sentar em cima do seu próprio rabo e ficar olhando o rabo do outro, a história do macaco. É assim que funciona. Quando eu olho para isso, eu sei o que vai acontecer agora. Quando Jesus disse, atira a primeira pedra, quem não tem pecado, eu sei o que vai acontecer. Verso 9. Quando ouviram isso, quando eles acabaram de ouvir, eles saem um por um, a começar pelos mais velhos, que é quem liderava a comitiva,
até os mais novos. Eles começam a ir embora com pedra, jogando a pedra fora. Não faz mais sentido o que eles carregam na mão. A pecadora ainda está ali, seminua. Aquela que passou a noite nos braços de um homem que não era seu. É verdade, o erro dela ainda está ali. Qual é o problema? É que eu parei de olhar o erro dos outros e passei a olhar o meu. Passei a olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu não gostei do que vi. Eu não gostei do que eu senti. Eu não gostei do que eu falei. Eu não gostei de como eu procedi. Não, mas eu não. É você que está errado. É minha mulher que está errada. É meu filho que está errado. É meu vizinho que está errado. É o camarada do carro da frente que está errado. É a esquerda, é a direita, é fulano, é ciclano. Está todo mundo errado. Porque eu não consigo olhar para mim. Eu estou sempre focado no que está acontecendo na vida dos outros. Me parece que o único que pode ter uma visão clara, nítida, e que não tem vergonha de olhar para si mesmo, é Jesus. Ele pode olhar para ele e não enxergar nele o pecado que eu enxergo em mim. Por isso que ele não tem problema. Ele não precisa acusar a mulher. Por quê? Porque os outros acusam a mulher e acusam as pessoas para se livrar de suas próprias culpas. Ah, por que eu traí? Porque ela não é uma boa esposa. Nossa, que argumento extraordinário. Ah, por que você é rebelde com seu pai? Ah, porque ele é meio bruto. Ah, por que você não pagou fulano? Porque eu não recebi. Nossa. Sempre tem uma desculpa para se desviar. Para Jesus, não. Então agora eu tenho certeza que todos vão embora. E agora vai ficar no ambiente quem tem que estar para as coisas fluírem. Você e Jesus. Eu e Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que Ele é único e suficiente. O texto diz que vão todos embora, começando pelos mais velhos até os últimos. Vai discípulo, vai a multidão que estava ouvindo Jesus, os alunos, vai todo mundo embora. Porque quando ele falou, não tem pecado, ficou ele e ela. A mulher que estava no meio, ela ainda está no meio. Sabe o meio, o lugar onde o pecado dela foi exposto, ainda está lá, patente. Está lá. E naquele ambiente, Jesus e ela. Isso. É você e Jesus. É você e Jesus. Não, preste atenção. Seu pai não tem que estar lá. Não. Ah, eu vou encontrar com Jesus, mas levo o meu pai. Não, pastor, eu não levo o meu pai. Leva. Você leva seu marido. Você pega e vai encontrar com Jesus e leva alguém que te fez algo lá atrás. Aí vai ficar difícil. Nesse encontro, é você e ele. Ele é particular. Ele é pessoal. Vai embora todo mundo e fica Jesus e a mulher. Os dois. É assim que acontece. O ambiente agora está certinho. Como deve acontecer. Você veio aqui na igreja hoje para quê? Para ter um encontro com Jesus. Para prestar seu culto. Esse encontro vai ser feito entre você e Jesus. Seu marido está sentado do seu lado, mas não é agora. É você e Jesus. É seu pai e Jesus. Tira esse trauma, tira essa lembrança, tira essa terceira pessoa ou essa terceira emoção que está querendo entrar nesse ambiente, porque não vai rolar. Todos vão embora e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. O texto quer indicar quem é essa mulher. Ela é a mesma que foi colocada no meio, aquela mulher que passou a noite adulterando, enquanto Jesus passou a noite orando.
O pecado dela ainda está do mesmo jeito. Só que agora ela está sozinha com Jesus. Ela e Jesus. Um ambiente propício. Mas, quando isso acontece, olha o que ele pergunta para ela. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, estava só ela, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Escute isso agora. Se você gosta de anotar, seria bom para você nunca mais esquecer, e todas as vezes que estiver vivendo, vale a pena. É uma coisa que eu costumo usar meio como um ritual sobre o meu erro. É uma coisa minha, talvez te ajude. Onde estão os teus acusadores? Bom, primeiro acusador meu, nome Satanás. Onde ele está? No mundo espiritual. O que ele vai fazer? Me oprimir. Quando eu cometo um erro, há uma dificuldade grande de recuperação por causa do ambiente espiritual que eu começo a enfrentar. É o acusador. Ele começa a agir de uma forma muito forte na minha vida. Segundo, eu vou receber a acusação das pessoas, aquelas que sabem o que eu fiz, aquelas que sabem como eu sou, aquelas que conhecem o meu defeito, a minha falha, o meu erro. Inevitavelmente, eu vou ter que lidar com a acusação física, a acusação das pessoas, os fatos, que muitas vezes são verdadeiros. Seria tão bom se todo mundo que falasse mal de nós só falasse mentira. Esses dias eu fui reclamar com um camarada, falei: rapaz, o fulano de tal está falando mal de mim. E como eu tenho uma turminha que me instrui, e eu escolhi uma turma mesmo para me dar uns puxãozinhos de orelha, sabe que o cara falou comigo? Fique tranquilo, Cláudio, ele não sabe o quão ruim você é, não. Ele não falou tudo, não. Eu falei: nossa, não era isso que eu queria ouvir. Quando nós olhamos aqui, o que nós vemos é que pessoas vão nos acusar. E pasmem vocês, você vai ser acusado. O ambiente de acusação, ele é espiritual, ele é físico e ele é emocional. Tem gente que tira a sua própria vida por causa da combinação desses três. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fui esses dias no Nordeste e o filho de uma cantora no Nordeste se suicidou. Um adolescente tirou sua própria vida porque gravou um vídeo brincando com os amigos e recebeu o título de gay. Pressionado e acusado por pessoas, pressionado e acusado por si mesmo, e pressionado e acusado pelo mal, ele tirou a própria vida. O ambiente de acusação, ele é terrível. Por isso, ele precisa estar sozinho. Por isso, Nicodemos foi encontrar com Jesus solitário. Por isso que os grandes encontros de Jesus com Deus foi a sós. Fique aqui que eu vou ali na frente sozinho. Eu vou subir o monte para orar. Eu quero ficar só. Lembra Moisés? Lembra Elias? Lembra Eliseu? Lembra essa turma de ficar? Porque tem o a sós, ele é importante. Você e Deus para corrigir sua rota. Agora está, certo? Somente Jesus e a mulher. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Seus acusadores estão no inferno? Sim, Satanás. Estão na terra? Sim, são as pessoas. Estão em você? Sim, é a sua alma, a sua emoção. Falando o que você fez de errado.
Eu converso com gente que diz: pastor, eu mereço realmente, sabe? Eu não consigo dormir, perco o sono, faço isso, faço aquilo, porque realmente isso tinha que acontecer comigo. Baseado nessa situação, Jesus está conversando com ela e ele faz uma pergunta: onde estão os teus? E aí ele faz outra pergunta. Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Ninguém te condenou? Ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E a pergunta hoje para você: está dentro de você? Está no lugar que você trabalha? Está com a pessoa que dorme contigo, que mora na tua casa? É isso? Que pega muitas vezes o seu comportamento e utiliza, atirando em você com munição que você mesmo deu? É assim que funciona? O que é? É o diabo que está te atingindo? Quem é? Onde estão os teus acusadores? Em que lugar? Identifique. Mas como ela está na presença de Jesus? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí ele pergunta: ninguém te condenou? E quando ele pergunta, ela responde para a gente terminar. O que ela disse? O que ela disse? Ninguém, Senhor. Agora, ninguém me condenou. Ele disse: bom, se ninguém te condenou, eu também, nem eu também te condeno. Se não tem ninguém para te condenar, querida, eu não vou te condenar. Vai, ou vai-te, ou sai daqui, ou vai viver sua vida. Nosso culto está terminando, minha reunião com você particular está terminando. Você chegou aqui envolta em acusadores, sua história se transformou num espetáculo, todo mundo ouviu que você é uma adúltera, eu tive que colocar todos eles no lugar deles. Todas as vezes que você passar por um daqueles que estiveram aqui agora, eles vão ter que baixar a cabeça para você, porque ninguém pôde te apedrejar, porque eu te defendi. Só, mulher, que a nossa reunião acabou. Está na hora de dizer amém, e você vai para a sua casa. Mas eu preciso te dar uma direção para a sua vida. Muda de vida, conserta a sua trajetória. Talvez, eu digo nosso, até porque estou pregando num ambiente onde não cabe a nenhum de nós, nem você que está na sua casa, nenhum nível de acusação para ninguém. A pergunta é: como é que nós saímos da presença dele depois de uma reunião como essa? Onde o propósito dele é nos dar mais uma oportunidade. Ah, não, pastor, eu não preciso. Por que você não precisa? Pô, pastor, aqui na igreja tem tanta gente pior do que eu, poxa. Fulano ali se envolve com fofoca, o outro não paga fulano, o outro não sei o quê, o outro dá cheque sem fundo, o outro posta uma foto quase nua. Pô, pastor, você vem falar comigo que eu tenho que melhorar? Dá uma olhada para essas outras ovelhinhas suas. Enquanto você ficar olhando para um defeito que é maior que o seu, nada vai mudar na sua vida. Arrume um lugar para você estar com Cristo a sós, você e Ele. Deixa a máscara cair. Ontem eu vi um relacionamento acabar, o camarada sequer sabe por que acabou, mas a noiva descobriu que ele tem relacionamentos virtuais. E ela disse: eu não vou falar para ele, simplesmente vou acabar. Eu fiquei olhando para aquela situação. Nossa máscara cai diante de Deus.
ou então ela vai ficar bem no lugarzinho, para que nós possamos olhar para alguém que tem uma vida um pouco mais dificultosa do que a nossa. É muito fácil, às vezes, falarmos da nossa caminhada, se olharmos o contexto cujo qual ela acontece. Talvez o seu ambiente seja altamente ordeiro, sua casa seja totalmente organizada, sua família seja totalmente ajustada. Mas não é de todo mundo assim. Tem gente que está aqui na igreja e sai daqui para viver num ambiente religioso altamente eclético. É protestante, é católico, é espírita, é macumbeiro, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente... Eu não estou falando defeito de nada, não. A dificuldade é para todo mundo. Macumbeiro conviver conosco, é do espírita conviver com... E assim que funciona. Mas nós estamos vendo o cumprimento dos últimos sinais. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, muito longe desses dias. E Ele não vai buscar uma igreja que fica olhando para o que o outro faz de errado. Para nós melhorarmos, nós temos que olhar para nós. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Saia daqui para viver uma semana extraordinária, mas uma semana real, onde você vai ter um particular com Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que te causou aquilo que você fez. Eu só sei que Deus está te dando uma oportunidade de mudança, de corrigir sua rota. Ele te deu a oportunidade de passar por aqui porque quer mudar a sua vida. Saia daqui hoje. Ah, pastor, o que vai mostrar isso? O tempo. O tempo é um funcionário de Deus. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como nós estamos. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como está o meu casamento, o seu casamento, a minha vida financeira, a sua vida financeira, a minha vida profissional, a sua vida profissional. O tempo é um funcionário de Deus para esclarecer as coisas, para mostrar se as rotas estão certas. Não deixe seu passado neutralizar o seu futuro. Dê uma oportunidade, uma chance para você mesmo. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado a Deus pelo ensinamento das noites que nos expõe a tomarmos decisões. Mas no dia que virá depois dessa noite, onde as nossas decisões virão as claras e trarão resultados. Que sejamos assertivos em nossas decisões, para que possamos, ó Deus, viver coisas extraordinárias. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa caminhada de fé. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por Tua bondade, por Tua misericórdia. O Senhor dizer que ninguém tem condições de nos acusar, nem mesmo Satanás. Basta que o Teu sangue caia sobre nós e o nosso pecado vai ser perdoado. E ele já foi derramado, o que nós precisamos é tomar posse. Abençoa, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deixa eu conversar com você aqui rapidinho e já já você abre aí a sua Bíblia. O tema da minha mensagem hoje é pessoas certas. Me parece que encontrar as pessoas certas pode ser um grande desafio para a maioria de nós. Aqueles que já tiveram
experiência de se conectar com pessoas erradas ao longo da sua caminhada, hoje pode estar optando por uma vida no estilo carreira solo. Eu prefiro andar sozinho, fazer tudo sozinho. Quando nós olhamos e temos um entendimento que provavelmente hoje, pela sua vida, algumas pessoas passaram, e provavelmente, talvez hoje você não tenha se conectado a nenhuma delas, em alguns momentos e situações, inevitavelmente pessoas se conectam a você, à sua empresa, aos seus negócios, à sua família, ao seu ministério. E todas as vezes que essa conexão se estabelece, é muito importante nós entendermos que tipo de pessoa está se aproximando de nós, está se conectando. Porque se nos conectarmos a pessoas certas, inevitavelmente o nosso futuro vai ser bênção. Eu vou te dar um exemplo aqui hoje. Há uns anos atrás, eu fui convidado a pregar num culto na Assembleia de Deus da Penha. E nesse culto da Assembleia de Deus da Penha, quem tinha me convidado era a Eixe, na época ela dirigia um trabalho meu com a Fernanda Brum. E lá naquele culto, o pastor Paulo Roberto estava sentado. Eu não conhecia o pastor Paulo, eu já tinha ido pregar na igreja dele uma vez, e a vez que eu tive lá, ele não estava presente. Mas no final do culto, ele me fez uma abordagem para que eu fosse pregar na igreja dele. E aí eu disse que já tinha ido lá, que o pastor Márcio Orlando tinha me levado. E ali nós estabelecemos uma conexão, que já deve ter aí quase 15 anos, isso. E quando eu me conectei ao ministério dele em Monte Oreb, ali eu fazia ministério batista, e fui para lá. Lá eu fui consagrado pastor, lá eu pastoreei uma igreja pela primeira vez, na Barra da Tijuca, certo? E de lá, nós criamos uma conexão, foi através dele que eu acabei tendo amizade com o Tuninho, que hoje, que já é amigo dele, antigo. Quando você se conecta a pessoas certas, quando você vai olhar para o seu futuro, e talvez você só descubra isso quando chegar lá, você vai ter um entendimento da importância, do significado dessas pessoas. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar para você hoje o problema de se conectar a pessoas erradas. Por quê? Porque me parece que existem pessoas certas para todas as fases da nossa vida. Por exemplo, nós estamos na escola, nos estudos, e quando nos conectamos, você pode notar, quando há uma conexão com pessoas estudiosas, pessoas dedicadas, pessoas que mesmo numa idade tão precoce, conseguem vislumbrar um futuro, conseguem já idealizar um panorama de crescimento para a sua vida, inevitavelmente, se você se associa a essas pessoas, quando você olhar lá na frente, você vai ter resultados extraordinários. Quando você entende o valor das amizades, quem já não, como já foi falado aqui hoje, criou 2, 3 filhos, 4 filhos, 2, 3 deram certo, de repente um deu errado, caminhou para uma área que não deveria. Onde foi que eu me equivoquei? Eu treinei os 3 no mesmo ambiente, o mesmo pai, o mesmo DNA, o mesmo bairro, tudo direitinho. Provavelmente pode ter ocorrido de um desses filhos ter se aliançado a pessoas erradas, e por se conectar com pessoas erradas, ele começou a usar drogas, entrou no caminho da bandidagem, ou se distanciou de uma família que tinha um compromisso em viver no altar. Quando eu olho para também a minha vida de trabalho ou profissional, eu também descubro que se eu me associar a pessoas certas, se eu receber influência, quando eu vou olhar para as literaturas, o que eu leio, eu vou descobrir que autores podem ser autores certos, e leituras certíssimas, para que eu possa desenvolver em todas as áreas da minha vida, independente aí da área literária
né? Quando nós olhamos, por exemplo, na igreja, entramos na igreja e se nos associarmos a pessoas erradas, pastor, tem pessoa errada na igreja, tem pessoa errada em todo lugar. Às vezes, você senta do lado de alguém que não quer cultuar, que quer ficar no celular o tempo inteiro, que está dormindo, que está conversando, que belisca você. Isso é a pessoa errada para você sentar do lado. A não ser que se você for um evangelista nato, poderoso, que aí você vai lá, desliga o celular em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu vou orar para ele queimar, vou ver o demônio está em você. Isso. Que aí você não precisa levantar, quem levanta é a pessoa. Ok? Isso. E tem pessoas certas também para casar. Ô pastor, o senhor já falou que não tem pessoa certa? Não, tem pessoa certa. O que é uma pessoa certa para se casar? Uma pessoa flexível, que esteja capaz de mudar. Então, para todas as fases da nossa vida, e me parece, gente, que a vida é uma jornada para se fazer em grupo. Me parece que a vida não é uma carreira solo para você viver sozinho. Quem vive sozinho, primeiro, é gente que tentou amar todo mundo. Pare que essa... corrigindo. Gente que tentou gostar de todo mundo. Amar, você ama todo mundo. Gostar, não dá para gostar de todo mundo, porque tem gente que não encaixa contigo. Entendeu? Pastor, tem gente que o senhor não gosta. O senhor trata mal? É lógico que não. O senhor abençoa? Claro que abençoa. Se precisar do senhor, o senhor ajuda? Claro que ajuda. Vai na minha casa? Só se eu não convidar. Aí se aparecer lá até entra. Agora se depender de eu falar, vai lá na minha casa. Não, paz do Senhor, querido. Louvado seja Deus. Vamos morar no mesmo céu. E aí nós vamos sentar junto quando nós chegarmos lá. Deus abençoe, vai para a sua patota que eu vou para a minha. Pastor, você quer amar todo mundo? Quem começa querendo amar todo mundo acaba não amando isso, porque se aborrece. Então aprenda a ser seletivo. Vou te dar 2 textos para que você consiga, né, entender que, segundo a Bíblia, a vida é uma jornada para se viver em grupo. Primeiro, coloca aí na tela para mim Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Isso, tira o fundo, por favor, se for possível. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja, e vai fazer o quê? Uma mulher, sim ou não? E agora tem quantas pessoas? E já está bom? Não. Senão a mulher não tinha filho. Os 2 viviam sozinhos para sempre. Olha que maravilha. Sem criança para perturbar os remelentos. Mas quando ele cria a mulher, ele diz que ela é fecunda, porque o propósito de Deus é criar um grupo de pessoas, porque viver em grupo é o que Deus idealizou. Sim ou não? Dá para viver com todo mundo? Não. Você vai ter que achar as pessoas certas. Presta atenção. Talvez a palavra não seja a pessoa certa, porque se tem a pessoa certa, tem a pessoa errada. Mas foi a palavra que eu encontrei e não vou mudar ela agora. Ok? A pessoa que não é para o seu convívio, ela pode servir perfeitamente num outro convívio. Exemplo, quem aqui gosta de futebol, levanta a mão. Isso aí, olha que beleza. Quem aqui não gosta de futebol, mas gosta, por exemplo, de frequentar a academia todo dia? Olha que beleza. Nossa! O sedentarismo entrou por aquela porta no culto hoje. Eu vou de novo para de repente eu peguei você desprevenido. Meu Senhor, e eu achando que eu era o único. Meu Senhor, esse dia eu estava dirigindo, fui pegar um negócio atrás do carro e fiquei. Freiei. Estacionei. Eu falei, Jesus do céu. Mas quem é que gosta de academia todo dia? Levanta a mão. Melhorou muito não.
Deixa eu te falar. Então, normalmente, o que você vai fazer? Nós buscamos nossos relacionamentos por afinidade. Quando eu digo pessoa certa, é aquela pessoa que tem afinidade com você, que gosta de coisas, que traz proximidade. Pessoas certas. Ok? É isso que eu quero que você entenda. E Deus diz que não é bom que as pessoas vivam sozinhas. Tem que ter gente. Eu sei que tem os... oh meu Deus, me ajude, aglutinado e dispersivo. O dispersivo que não gosta muito de gente. Eu já expliquei isso numa mensagem minha. Casa de aglutinado. O muro é baixo, o cachorro não morde, o portão não tem tranca, janela aberta, som ligado. Se chegar a qualquer hora, tem comida. Sim ou não? Isso, casa de dispersivo. O muro é alto, cerca elétrica, campainha, tudo fechado. Certo? Ou seja, o propósito é não receber ninguém. Então eu sei que tem gente que gosta mais de gente e tem gente que tem pavor de gente. Mas na ótica de Deus, nós fomos criados para viver em grupo. É mais ou menos como subir uma montanha. Ninguém sobe uma montanha, não sei se for louco, sozinho. É um grupo e de preferência com conexões. Certo? Com cordas que liguem um ao outro. Segundo texto, Eclesiastes 4:9. Vamos lá, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que? Porque tem melhor paga no seu trabalho. O texto continua. Vamos lá. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. O texto continua. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Olha só, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olhe para mim, então já deu para ver que segundo a Bíblia o negócio é viver em grupo. Posso ouvir um amém? Então se tu está nessa vibe de ficar dentro desse quarto com o seu computador, sozinho, só tendo contato virtual com os outros, gritando com o computador, certo? Você vai ficar louco. Tem que ter gente para lidar com você. Para quê? Para você selecionar. Esse cabe na minha vida, esse não cabe. Esse eu viajo, mas não empresto dinheiro. Esse eu empresto dinheiro, mas não viajo. Esse frequenta a minha casa. Esse frequenta a casa mais distante da minha. E assim nós vamos criando Você consegue entender? Então eu vou te mostrar agora 3 exemplos rapidinho de gente que se conectaram com pessoas certas. Ok? Depois eu vou te mostrar só 2 erradas, vai ser rapidinho, com anestesia. Quando você vê, já terminou. Bom, nessa parte da minha mensagem, o tema é: quase que eu voltei leproso. Mas foi um cisco para eu voltar leproso. E eu vou te mostrar esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Segundo livro dos Reis, 5:2. Preste atenção. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram uma menina, ou presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção. Nós temos uma conexão sendo estabelecida. Uma menina se muda de Israel para a Síria, para Damasco, para viver na casa do comandante do exército do rei da Síria, que era leproso, Naamã. Ok? Inevitavelmente essa menina vai se conectar com a mulher de Naamã. E ela vai começar a trazer uma esperança no ambiente que a esperança não existia. E ela começa a dizer naquela casa que há cura para algo que não tem cura. Por quê? Porque aquela menina veio de longe, ela vinha de outras conexões, e as conexões que ela trazia com ela na sua mente, dizia para ela que Deus tinha poder para curar coisas que a Síria não conhece cura. E ao se conectar com esta menina, não é difícil de entender, porque a Bíblia diz: porque o Senhor dera livramento aos sírios, e Senhor com palavra maiúscula, o que indica que Deus era com Naamã, mesmo ele sendo estrangeiro. Nós vamos descobrir que Naamã começa a fazer conexões.
impulsionado pela conexão da menina, ele vai fazer uma viagem de Damasco a Samaria, provavelmente a Dotã, a casa onde residia Eliseu, em território samaritano. E ali ele vai bem acompanhado. Se Naamã é amado pelos sírios por causa de suas conquistas militares, ele é odiado pelas nações vizinhas, pelo grande estrategista que é. Enquanto os sírios querem que Naamã tenha vida longa, os inimigos da Síria querem que Naamã morra. Então Naamã não pode se dar o luxo de fazer uma viagem sem seu exército lhe protegendo, a não ser que ele seja altamente seletivo nas pessoas que vão acompanhá-lo. Ele precisa de homens fortes, valentes, aptos para defendê-lo naquela viagem. Então, inevitavelmente, ele não pode pegar todo o exército, até porque a Síria fica desguarnecida, e não faz sentido. Ele então desloca um pelotão, uma tropa, e vai fazer a viagem para Samaria, provavelmente altamente armado, extremamente bem preparado, e ele selecionou muito bem as pessoas que iam com ele. Ao longo da sua viagem, Naamã começa a enfrentar percalços, desafios, desencontros, situações que lhe traziam desânimo, que diziam para ele que ele não iria alcançar. Ele vai parar diante do rei de Israel, que rasga suas vestes, que a lepra de Naamã é exposta a Israel, e eu não sei como é que ele entra na presença do rei leproso, porque ele só entrou porque a Síria havia vencido Israel, porque quando Israel olhava para um leproso, ele gritava de longe, saía correndo. Mas quem ele é? Ele é Naamã, ele é o comandante do exército que venceu Israel. Talvez por isso, e por trazer a carta do monarca que governava tudo, o rei da Síria, ele tem acesso ao rei. Mas ali o rei diz para ele: eu não posso fazer nada para você, porque eu não sou Deus. E Naamã recebe um impacto. E ele agora vai da presença do rei para a casa de Eliseu. Põe para mim o verso 13 desse mesmo 5:13. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não o recebe, e diz o moço que trabalha com ele, Eliseu: manda Naamã mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, próximo à cidade. Naamã recebe o segundo impacto negativo, e agora ele decidiu: eu vou embora, eu cheguei aqui leproso e vou voltar para casa leproso. Vamos embora, reúne as tropas, pegam as armas, vamos embora. Esse camarada, ele deveria me receber, eu estava nutrindo outras expectativas, achava que eu ia ficar curado de outra forma, junta tudo e vamos embora, viemos aqui à toa. Quando ele diz à toa, e eu vou voltar para casa, então chegaram-se a ele os seus servos, a turma que foi com ele. Ele escolheu pessoas certas, e não simplesmente porque sabiam manusear uma arma, um escudo, uma lança, não porque eram hábeis em confrontos militares, mas quando Naamã escolhe pessoas, ele escolhe algumas pessoas que farão com que ele consiga superar coisas que ele por si só não superaria. Você tem que andar com gente, escolher pessoas para andar com você, talvez que sejam fortes na área cuja qual você é fraca, porque essa é a função da vida, aproximar pessoas e atrair pessoas opostas. Por quê? Porque se todos nós somos hábeis para lutar com uma espada, e se vier alguém com uma lança, como nós vamos nos defender? Mas quando eu me alianço com alguém que gosta muito
de uma lança, eu digo, nossa, mas você é diferente de mim, eu gosto de espada e você de lança, mas vamos juntos, porque se vier alguém com uma espada, se vier alguém com lança, quando ele leva esses homens, muito mais do que carregarem uma espada, eles carregavam um espírito, e é isso, uma mentalidade. Então, quando ele está dizendo eu vou embora, ele não vai embora leproso por um fio, ele já está cansado, desgastado, a fim de ir embora, chateado, aborrecido, porque está assim de gente, que quando enfrenta suas adversidades e não tem ninguém para dizer, acorda meu irmão, vamos embora, não desanima não, vamos lá rapaz, vamos embora meu pai, olha só, meu pai, vamos lá, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura você não faria, quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado, vamos lá Naamã, vamos lá Naamã. E o Naamã falou, vamos lá então, vamos lá. Ele estava a fim de ir embora. Para de andar com pangaré, Zé Rosquinha, Zé Ruela, cabeça de bagre, gente que só olha para o caos. Para com isso, seja seletivo, chame gente para andar com você, que vai dizer para você, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Meu filho, minha mulher está terrível, sério, mulher é tudo igual, separei da minha ano passado, arrumei outra, mesma coisa, sabe, casamento é assim mesmo, mulher é complicado. A minha empresa está falindo, menino, a minha faliu. Pare para pensar, eu gosto desse camarada porque ele ia voltar para casa leproso, sim ou não? Mas ele andava com pessoas, e por ele andar com pessoas certas, ele voltou para casa leproso ou curado? Mas quase voltou leproso, quase, assim, foi um cisco para voltar. O que me indica que se você estabelecer bem suas conexões, pessoas certas para andar com você, seja seletivo. Naquela tropa não foi qualquer tipo de pessoas, ok? Se você tiver bons amigos, gente boa, com a mesma visão, isso pode te ajudar bastante a ter bons resultados. Coloca para mim aí, Daniel capítulo 1, verso 6. Daniel 1, 6. Vamos lá, irmão. Isso. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa aqui, o eunuco vai fazer é mudar o nome deles, porque o propósito é exterminar a identidade dos meninos, ok? O propósito dele é exterminar a identidade, ou seja, esqueça quem vocês são. Aqui não tem Daniel, aqui não tem Misael, aqui não tem Ananias, aqui não tem Azarias, aqui é Sadraque, Mesaque, Abidnego, Beltesazar. Olha só que o texto me mostra que esse grupo de amigos, eles tinham resultados juntos, resultados separados. Vamos lá, o que eles enfrentam? Primeiro, 3 anos e meio de estudos, onde eles estudam juntos. Como é que foi a classificação do Enem do Nabucodonosor? Primeiro lugar, o Daniel. Segundo, terceiro e quarto lugar, os amigos dele. Dá para notar que os resultados eram muito similares, porque havia conexões corretas. Quando Nabucodonosor sonha, sabe o que acontece? Daniel recebe a visão, mas são os 4 que estão orando pelo mesmo propósito. Quando vai para a fornalha, o Daniel não está presente, e são resultados positivos apenas do 3. Mas quando vai para a cova do leão, os 3 também não vão, só vai o Daniel ter resultado sozinho, porque eles eram bons para obter resultados sozinhos, eles eram bons para ter resultados separados, mas eram boas companhias, e isso fazia deles pessoas de sucesso. Por quê? Porque traziam para perto de si conexões corretas.
Agora presta atenção, porque às vezes, no meio de companhias corretas também tem incorreta. O grupo às vezes é meio eclético. E você vai ter que ter sensibilidade, maturidade para fazer a leitura. Dá um pulinho lá em Números 13:1 e dá uma olhadinha nesse texto. Números 13, verso 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Preste atenção que aqui está um processo seletivo. Deus está dizendo a Moisés: pega um homem de cada tribo, mas escolha alguém que seja capaz, que seja confiável, que vá trazer uma informação para a tribo cuja qual ele representa, uma informação que seja ou que tenha credibilidade, ou seja, não podia ser qualquer um. E aí o que acontece? Vão para lá 12 homens para espiar a terra. Quantos homens foram? 12. Bota o verso, o capítulo 14, verso 6. 14:6, é aí mesmo nos números. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olhe para mim, foram quantos? Quantos? 12. Dos 12 que foram 12. 10 voltaram e falaram: aí Moisés, vou falar uma coisa para você e para a turma aí toda. A terra é boa, o fruto é grande, a terra é maneira, mana leite e mel. Aí irmão, mas se tu vê o tamanho dos caras que moram lá, não vai rolar não, meu irmão. Os caras são grandão, forte, poderoso. Nós somos, ó, desse tamanzinho. 10 camaradas falando isso. Aí o Calebe e o Josué falou: ô! Qual é, maluco? Que parada é essa? Ih, tá doido, rapaz? Deus vai nos dar essa terra. Se Deus for conosco, rapaz, nós vamos lá, nós vamos entrar lá, nós vamos arrebentar a boca. O bagulho é doido, maluco. Numa linguagem carioca, ok? O que é isso? Isso é um grupo de pessoas ecléticas. Tem gente boa e tem gente ruim no mesmo grupo. E tu? Tu tem que aprender a selecionar. Ó, na igreja tem gente tão ruim, mas tão ruim, que se o diabo aparecer aqui e me pedir referência para levar, eu não dou. Estou falando sério. O diabo falar comigo assim: Cláudio, eu vou levar aquele ali para o inferno. Acho melhor rever. É melhor tu deixar para Jesus, que é mais poderoso que tu. Isso aí vai gerar confusão lá. Sim. É muito importante nós entendermos. Você chega num ambiente, aprenda a selecionar pessoas. Cuidado com a frasezinha: se é amigo de fulano, é meu também. Cuidado com, ó, conheci agora, ó, gente boa, viu? Nossa, uma pessoa extraordinária. Como é que é o nome dele? Não, ainda não sei. Mas como é que é tão bom assim se você não sabe nada do outro? Tem gente que basta ter uma boa aparênciazinha para entrar na sua vida. E se te pegar distraído, então, meu filho, aí faz uma arruaça. E não pensa: ó, eu que sou um cara vigilante, há um tempo atrás eu fiz um Pix de R$2.460 na conta de uma pessoa, achando que era meu filho. Porque o cara me mandou uma imagem lá, eu olhei: pai, falei: oh meu Deus, é meu filho. Não perdi o dinheiro? Olhei e falei: Cláudio, nossa, tu tá bobo demais da conta. Basta te pegar você distraído. Aprenda a selecionar. Gente boa perto de você. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, se a gente tem gente boa fazendo você viver milagres, você vencer desafio, ficar curado, entrar na terra prometida, porque na terra prometida só entrou o Josué e o restante. Fala assim comigo: se lascou. Entendeu?
Cuidado com a voz do povo, é a voz de Deus. Menino, cuidado com esse jargão, certo? Cuidado com isso. Agora deixa eu te mostrar só 2 exemplos aqui de gente que se conectou com gente errada, só para você ver o que dá. Não que você não saiba, é só para me conseguir ganhar tempo para terminar a palavra. Conselhos ou opiniões. Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu tive o privilégio de ficar aproximadamente 2 horas conversando com 2 conselheiros. Pastor, qual é a diferença de conselho e opinião? É que opinião te dá quem não tem preparo nenhum, quem não tem conhecimento nenhum, quem não tem habilidade nenhuma. E conselho te dá quem é preparado, quem tem experiência. Entendeu? Se você está com problema no casamento, não peça opinião, não peça opinião, não peça opinião. Arrume alguém para te dar aí você pede opinião. Qual a sua opinião? Não quero. Opinião é assim, Flamengo vai jogar amanhã. Qual a sua opinião? Aí eu quero só uma opinião. Mas olha, eu tenho 5 mil reais, queria fazer um investimento. O que eu peço? Opinião ou conselho? Claro, só se eu for louco para pedir opinião. O que você acha? Joga na vaca no jogo do bicho. Aí o que vai dar? Burro na cabeça. Você consegue entender? Eu vou mostrar para você agora a oportunidade que esse cara teve de conseguir um conselho, mas infelizmente ele optou por ficar com uma opinião. Gente errada cruzando seu caminho, porque gente cruza seu caminho o tempo inteiro. Coloca aí, 1º livro dos Reis, capítulo 12, verso 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão. Na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Preste atenção que o texto está dizendo, com quem Roboão está conversando agora? Com gente experiente, que atendeu a demanda e que viveu do lado do homem mais sábio que já pisou nessa terra aqui. Ele está tendo a oportunidade de estar diante do conselho de seu pai Salomão. Meu irmão, gente para dar conselho para Salomão tinha que ser muito, mas muito sábio. Sim ou não? Sim. Ele está lá. O conselho está à disposição dele. Mas põe o verso 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho, que na verdade aqui a palavra tem a ver com opinião, com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. Pois bem, o reino desse camarada vai ser dividido já já. Sabe por quê? Porque se aliançou com gente errada. É muito importante você entender, cuidado com as opiniões, principalmente para que você encare. Estou namorando esse menino, o que o senhor acha? Não acho nada, não conheço o garoto. O menino é isso, menino trabalhador, bonito, inteligente, crente, fiel, de boa família. Solteiro? Nossa, ninguém nunca viu esse garoto? Onde ele está? Numa caverna? É parente do Bin Laden? Opinião? Não. Um conselheiro não vai dizer. O que ele vai dizer? Chama esse menino para tomar um café aqui com a gente. Senta aí, garoto. Você é filho de quem? Mora onde? Mão na cabeça? Você está entendendo? Está assim de gente, se conectando com pessoas erradas, tomando opiniões como conselhos, tomando decisões mais altamente influentes no seu futuro, de qualquer maneira. Segundo exemplo, para me terminar, o tema desse aqui é um jantar indigesto. Um cara que foi só comer uma comidinha.
Isso é um exemplo claríssimo para os gordinhos, para a turma que gosta de comer. Num jantar ele quase se lascou, porque foi se aliançar com gente errada. Coloca aí 2 Crônicas. Aprenda, eu tenho falado isso direto. Tem gente que só faz parte da sua agenda. Tem gente que é para restaurante. Tem gente que não é para comer na sua casa. Tem gente que é só para futebol. Tem gente que é só para pescaria. Tem amigas que é só para shopping. Pare de pegar gente da sua agenda e colocar no seu destino. Aprenda isso o mais rápido possível. 2 Crônicas 18:3. 2 Crônicas 18:3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nessa guerra. Preste atenção. Eu não me lembro agora a filha de quem que casou com quem. Nós estamos diante do rei do norte e o rei do sul. Um reinando em Israel, capital Samaria, o outro reinando em Judá, no sul, com capital Jerusalém. Que reino é esse, pastor? O reino que Roboão dividiu quando aceitou o conselho dos jovens. Por isso que dividiu. O que está acontecendo agora aqui é mais uma vez um problema. Aí há uma conexão entre um desobediente e um obediente, e um honesto e um dissimulado. Pessoas com destinos totalmente diferentes se conectando. E Josafá vai fazer uma visita a Acabe para um jantar, para uma refeição. Acabe já não vinha muito bem das pernas na sua gestão, já vinha enfrentando algumas dificuldades, perdendo algumas guerras, perdendo alguns territórios, e dentre esses territórios estava Ramote de Gileade, uma cidade que ele considerava extremamente importante, até porque o era. E nesse ambiente, com a visita de Josafá, que vem nadando de braçada, porque estava andando com Deus, vem vencendo tudo, meu irmão, sabe? Camisa vermelha e preta, o cara vinha, perdia lá uma vez ou outra uma barra, um negocinho assim, para quem sabe ler um pinga letra. E na verdade só fiz isso para brincar com ele, que é vascaíno. Escute só, o cara está vindo vencendo, aí vai comer os dois, desobediente com obediente. Aí o obediente está fazendo o quê? Comendo. E o desobediente? Falando. Aí, comida boa? Ô Josafá. Ah, Josafá, estou aqui pensando, sabe? Estou a fim de ir lá guerrear contra Ramote de Gileade para tomar aquela cidade que é nossa. Que nossa. Você não vai comigo? Josafá falou: claro que eu vou, já devia ter bebido alguma coisa. Claro que eu vou. Meu povo vai ser seu povo, meu cavaleiro vai ser seu cavaleiro. Mas Josafá falou assim: ô Acabe, não dá para a gente perguntar aí a Deus? Acabe falou: claro, ainda eu sou bom uns profetinhos aí, o restante minha mulher matou. O cara que é casado com a mulher que mata profeta, tu come com um cara desse? Seja franco. Só se você for doido. Não, Acabe é gente boa. Quem é a mulher dele? A Jeza. Mulher doidona. Gente, tem coisa que a pergunta não é se vai dar errado, é só quando. Que vai dar errado a gente já sabe. Esse dia eu fui dar um conselho para um casal que queria casar. Aí sentei numa churrascaria, olhei para ele, olhei para ela. Se vocês vão casar? Eu falei: eu acho melhor você nem casar não. Aí ela já me olhou assim, ó. Eu falei: olha, o divórcio de vocês vai ser muito pior que o casamento. Sabe o que ele fez? Ela isolou ele de mim, não deixou ele falar mais comigo, casou. Eu vi pela internet. Falei: nossa, casamento bonito. Fui convidado, não. Aí me perguntaram: você não foi convidado? Falei: fui não. Mas na hora eu falei comigo: mas vou ser convidado para o divórcio. Nossa, pastor, eu sou amaldiçoado. Nunca, eu não tenho boca para amaldiçoar ninguém. Que isso?
Que é doido? Já viu esses pastores que o membro vai sair da igreja? Ah, você vai? Ah, você vai. Vai. Você vai ver o que vai acontecer. Você é louco, rapaz. Você vai, que Deus te abençoe, que te prospere, em nome de Jesus. Você vai ficar bem, eu vou ficar bem, porque Deus está no controle da nossa vida. É assim. Mas voltando aqui. O telefone tocou uns meses. Pastor, estou me divorciando. Eu falei, hã? Legal. Aí eu vi que ele ficou meio chateado. Como assim? Eu falei, não, você vai ouvir. Eu não sou sua mulher, não sou nada seu. Eu não sou um conselheiro. Mas eu vou te falar uma das frases que minha mulher mais fala comigo quando algo acontece e que me dá uma raiva terrível, mas eu tenho que escutar, e agora você vai escutar. Eu te avisei. Eu te falei. Ah, perturbar outro. Você está rindo, mas é sério. Tem coisa, gente, que é só fazer a leitura. Aí sabe o que acontece? Olha só, o cara é casado com uma mulher que mata. E que tipo de profeta ela mata? Só profeta do Senhor. Não mata os profetinhas de Baal, de Azera, não mata nada. É a tal da maluca lá. Aí o que aconteceu? Olha só. Vieram os profetas tudo. Aí o Acabe, a mulher dele mata. A mulher dele mata. Então o que os profetas que vêm têm? Medo da matadora do profeta. Aí o Acabe falou, e aí, estão aí com o meu amigão aqui, Josafá, gente boa, né, Josafá? Beleza. Vamos lá contra Ramó de Gileade para aquela guerra e nós vamos ganhar. Vamos ganhar ou não vamos? O profeta falou, estão ganhando já, meu. 3-1 para vocês. Pode ir. Aí Josafá começou a ficar meio assim, né? Josafá falou, Acabe, tem mais nenhum profeta aí de Deus não, pá? Acabe falou, tem um tal aí de Micaías, mas vou logo avisando para tu, Josafá. O cara não fala nada de bom a meu respeito. Pensa um cara que não gosta de mim. Josafá falou, não fala assim de profeta, rapaz. Não, é um cara ruim mesmo. Aí foram lá na casa do Micaías, falou, aí Mica, escuta só. Todo mundo está falando que o Josafá vai ganhar com o Acabe. Você chega lá e fala a mesma coisa. Micaías falou, deixa comigo. Chegou lá. Acabe falou, e aí Micaías, tudo bom? Ele falou, bom, sim senhor. Majestade, estou indo na batalha, vou ganhar ou não vou? Eu imagino que ele falou assim, vai, claro que vai ganhar. Já ganhou. Aí o Josafá interrompeu e falou, Micaías, fala a verdade. É para ir ou para não ir? Micaías falou, é para falar a verdade para o senhor? Eu falo, para ele não fala não. Vocês vão perder, rapaz. Vocês vão sair correndo. Isso vai ser uma vergonha. Aí Acabe falou, não falei para tu, quem não gosta de mim? Não falei para tu? Prende ele agora! Bota pão e água, e quando eu voltar da guerra, eu vou resolver com ele. Micaías, antes de ir embora, falou assim, dá licença, só um minutinho. Aí Acabe, se tu voltar da guerra, eu não sou profeta. Você vai, mas morre lá. Levaram Micaías preso. Aí o Acabe falou com Josafá assim, Josafá, estava pensando aqui comigo. Ó Josafá, eu não vou vestido de rei nessa batalha não. Eu vou de soldado, que eu estou querendo assim entrar no vucu-vucu. Só que o rei inimigo deu uma ordem para todos os seus soldados, não mate ninguém a não ser o rei. O que tiver com veste real. Quem é que vai para a guerra com veste real? O Josafá. Quando ele entra na batalha, que alguém olha, quem é aquele lá? O rei. O nego falou, esquece todo mundo e pega ele. Corre atrás do Josafá, e o Josafá no cavalinho dele, pocotó, e toma atrás do Josafá, e pocotó, e toma o Josafá. Aí ele começa a falar, Senhor! Aí alguém falou, não é o Acabe não, é o Josafá. Josafá, caraca, maluco, o cavalo já estava. E o Acabe, vestidinho de soldado. Aí tinha um cara lá que estava assim meio inexperiente, mexendo com um arco. Disparou sem querer. Se você acha que no Rio tem bala perdida,
Acabou de ver uma flecha, pedido. Menina, a flecha foi no peitinho. Adivinha de quem? Do Acabe. Um acidente de percurso, morreu. Josafá com a cargo de uma comidinha. Você está rindo, mas é sério. Eu fico lendo a Bíblia, eu morro de rir, eu morro de rir, eu morro de rir. Escute o que eu quero te falar nessa noite. Gente errada vai te levar para o abismo. Escolha a gente certa. A gente fala isso com adolescente, jovem. Eles olham para a gente assim, ó. Até parece que eu não sei escolher minhas companhias. Não sabe escolher nada, rapaz. Assistindo Chiquitita aí, achando que sabe tudo da vida. Falo mesmo. Você vai, às vezes vai aconselhar, parece até um oráculo. Sabe? Lembra do He-Man, a feiticeira? Vai para o castelo. Poxa. O assunto é sério, gente. É a nossa vida que está em jogo. Você viu aqui o que nós fizemos? Desde o início, você viu a palavra. Como é que nós estamos ministrando? Ninguém está querendo governar seu voo. Nós estamos apenas querendo te oferecer uma cartinha. Sabe? É só isso. Ninguém quer controlar a sua vida. Nós queremos te dar uma carta de voo. Um direcionamento. É só isso que nós estamos fazendo. E deixa eu te explicar aqui. Quem está recebendo e está colocando em prática, meu irmão, está voando, está mudando de vida, está vivendo o incrível, o extraordinário, o sensacional. Então, não coloque qualquer tipo de pessoa na sua. Tem pessoas certas e pessoas erradas. Todas elas podem participar? É lógico que tem. Nós somos maduros o suficiente e não precisamos descartar ninguém da nossa vida. Mas nós somos maduros também para colocar as pessoas nos níveis que elas podem estar. Sabe? Evitar trazer para perto, para questões fundamentais, para posicionamentos estratégicos. Onde? Na sua empresa. Onde? No seu ministério. Onde? Na sua família. É assim que tem que ser. Saia daqui para colocar em prática, porque é isso que está mudando vidas. A prática da palavra.